libertação. Eu quero continuar ministrando à igreja. O Espírito de Deus tem ministrado o meu coração e eu gostaria de compartilhar com você aquilo que Deus tem me ensinado e falado. Tenho dito aqui, nesses dias de culto de libertação, que meu objetivo não é fazer ter um entendimento profundo do Salmo 91, mas de forma simples, como o Senhor Deus quer que você entenda. A revelação que Ele nos trouxe na palavra chegue até a gente. Nós viemos aí de um tempo de Open Heavens com a profeta Graciela. Foi muita ministração, foi algo poderoso, muito grande do Senhor. E voltamos para os nossos cultos de libertação. Queria que você ficasse em pé, por favor. Salmo de número 91. Salmo de número 91. E eu quero ler com você nesta noite somente os primeiros 4 versículos e nós vamos ficar no versículo 4 dessa vez. Amém? Diz assim a santa palavra do Senhor: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Vamos ler juntos o versículo 4? Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é pavês e escudo. Olhe agora para o teu irmão e fale, eu vou falar, você vai falar para ele, vai assim: Deus te cobrirá com as suas penas. Você vai estar seguro, porque Ele é verdadeiro, e a verdade dEle é pavês e escudo. Amém? Pode se assentar. Talvez você esteja pensando que pavês aqui é aquele negócio que você come, pavê, mas não é não. Eu vou te explicar nesta noite que não é. Não é. Vai me cobrir com pavê, meu Deus, que será que é? Bolacha, champanhe, não é? O que vai ser? Não é nada disso. Você vai entender nesta noite. Eu ainda não entrei no versículo 1, já vimos vários versículos aqui do Salmo 91, mas eu quero hoje falar um pouquinho com você do versículo 4, essa cobertura de Deus, essa proteção de Deus sobre a nossa vida. Essa relação de proteção que Deus quer ter com a gente e quer que você entenda dessa relação de proteção. Como é que Deus quer comunicar isso? Eu estava falando ontem na aula de Apocalipse, estava falando, Deus se comunica com a gente. Só que Ele é Deus, gente. Ele é Deus. E se você já teve a oportunidade de ver o mundo, e aquelas imagens de aproximação que as pessoas fazem, mostram o mundo, e de repente vai diminuindo, vai chegando em Araraquara, chega em Araraquara, aí você vê o tamanho de Araraquara no mundo, e aí você vê que você é um pingo, mas um pingo muito pequeno no meio de tudo isso. E Deus é o Criador de tudo isso. Como é que um Deus desse tamanho vai se comunicar com você e comigo? E com toda a diferença que nós temos cultural, de experiências, de dores, de conhecimento, como é que Deus vai se comunicar com cada um de nós? Ele vai usar a forma mais fácil e de forma que Ele tenha certeza que você vai entender. E Ele se comunica dessa maneira com a gente. Ele quer passar para nós aquilo que é fácil para nós. Então Ele vem aqui nos dando um entendimento de como é a sua proteção. Ele fala sobre o esconderijo do Altíssimo, que aquele que está nesse esconderijo vai falar, Deus meu, em quem eu confio, E o versículo 3, que é praticamente continuação, o versículo 4, está quase que ligado nele, são assuntos separados, são vários blocos, porque é uma forma poética de Deus ter construído esse salmo para nós. Mas o versículo 3, lembra, nós já vimos, está falando que Ele nos guarda do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. E nós já vimos, então, que Deus está dizendo que Ele vai proteger aquilo que nós temos.
Porque nós já vimos que peste perniciosa, no versículo 3, não está falando de doenças, porque a doença está falando no versículo 10. Ele nos guardará de toda praga. Peste perniciosa, eu quero te fazer lembrar que ele está falando da destruição financeira, porque aqui ele está falando de um passarinheiro, de alguém que vai roubar o passarinho, que vai armar uma armadilha para o passarinho. Esse é o diabo, é Satanás, os demônios, os espíritos familiares que ficam te cercando, os demônios desse mundo tenebroso, querem te pegar, armar ciladas. Mas a peste perniciosa é aquela que vem sobre o que nós trabalhamos, e essa peste perniciosa está falando sobre doenças de um rebanho. Ou seja, a pessoa está com o maior rebanho, ela está construindo algo na vida dela, de repente o diabo vem e rouba tudo. Então nós vimos que o Senhor nos guarda disso. E ele então continua falando, ele entra no versículo 4. E no versículo 4, o Senhor acrescenta, ele fala de uma proteção. Ele diz assim, que ele vai nos cobrir com as suas penas, e sobre as suas asas nós estaremos seguros. E isso é tão verdadeiro quanto um pavê e um escudo. Essa proteção é tão verdadeira quanto um pavê e um escudo, que nós vamos ver daqui a pouco. Então não se trata somente de uma proteção que Deus está querendo comunicar aqui. Deus não está falando aqui que Ele vai nos guardar, porque senão Ele falaria assim, Wilson, eu sou o Deus que te guarda. Pronto. Como é que você entende isso? Deus me guarda. O Wilson vai entender, Deus me guarda, ele veio da Bahia, vai entender de uma maneira. Mãinha, painho, me guardaram, eu sei como que é essa proteção. Como é que você entende Deus te guarda? Como é que ela entende? Como é que ele entende? Deus está querendo comunicar aqui como é o tipo de proteção que Ele quer trazer para nós. E que essa proteção não é uma proteção como, por exemplo, os políticos, quando agora chega nessa época de eleição, eles sempre prometem que as coisas vão melhorar e que nós vamos nos sentir cada vez mais seguros. Eles não têm como garantir isso, certo? Mas eles podem prometer proteção. É obrigação deles prometerem proteção para nós, mas não tem como garantir isso. Ainda que eles se esforcem, eles não têm como garantir. Amém? Não tem. Assim também, o pessoal dos alarmes aí de casas, que colocam alarmes na nossa casa, eles criam um sistema para nos proteger. Eles também falam de proteção, mas eles também não têm como garantir a proteção para nós. Não dá nem para falar do coitado do motoqueiro que fica do lado de fora só apitando aquele negócio lá a noite toda. Né? Também não tem como garantir proteção para nós. Deus está querendo comunicar como que é a proteção que Ele faz sobre a nossa vida. Porque nós, seres humanos, nós nos sentimos muitas vezes o quê? Aflitos, afligidos por essa situação, pelas situações que nos envolvem. Nós muitas vezes olhamos para o lado e parecemos que nós somos sozinhos. Eu já senti muitas vezes aquela sensação de estar sozinho, em situações horríveis que eu já vivi na minha vida, de acidentes, de pessoas da minha família, que eu olho para aquela situação que eu vejo e eu falo, meu Deus, eu estou sozinho, como que eu faço? E Deus quer comunicar para você, para mim, como é que Ele faz essa proteção sobre a nossa vida. E Ele usa aqui uma ave, que muitos vão falar que é uma galinha, mas no hebraico, tanto no hebraico como no grego, quando nós formos olhar, não está falando que é uma galinha. É que para nós a figura da galinha é mais fácil de nós atingirmos a ideia, né? Porque todo mundo já sabe que é uma galinha. E todo mundo já viu uma galinha com seus pintainhos. Então, para nós, quando nós falamos aqui, que Ele me cobrirá com as suas asas, e debaixo das suas penas eu estarei seguro, eu já logo associo isso a uma galinha. Mas ele está falando aqui de uma ave, porque as aves, na sua grande maioria, são assim. Então, presta atenção no que Deus quer te comunicar de forma muito simples, sem arrumar confusão com o Salmo 91, o que Ele está querendo comunicar para você? A primeira coisa, quando Ele fala sobre um Deus que me cobre com as suas asas, é que Ele está comunicando que Ele está muito perto. Eu vou falar de novo porque você não entendeu.
A primeira coisa que Deus está querendo comunicar para você, nesse salmo, quando Ele fala, eu vou te cobrir com as minhas asas, debaixo das minhas penas você vai estar seguro, Ele está querendo comunicar para você que Ele está muito perto. Ele não está longe. Apesar de eu não ver, eu não estou vendo, mas Ele está comunicando que assim como uma galinha, assim como um pássaro, cobre os seus pintainhos, é assim que Ele faz com a gente. Então, a primeira comunicação de Deus para mim, é que ainda que eu não veja, ainda que eu não entenda, um Deus do tamanho que Ele é, na sua grandeza, na sua plenitude, com todos os seus atributos, Ele está dizendo assim para mim, ainda que você não entenda, ainda que você não veja, mas eu te cubro como uma galinha cobre os seus pintainhos, ou seja, eu estou perto de você. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus, abre por favor no Salmo de número 34, versículo 18. Os Salmos, você sabe, já falei isso há algum tempo atrás, o Salmo é o único livro na Bíblia, todos os livros é Deus falando com o homem. E nos Salmos também, Deus vai falar com o homem, só que Deus permitiu que o homem se expresse nos Salmos. Então, os Salmos é o homem se expressando a Deus e Deus falando também através do homem, mas por meio dessa expressão. É o único livro que o homem vai falar com Deus. E Deus permite. Olha o Salmo de número 34, versículo 18. O que diz o Salmo 34, 18? Deus que está falando aqui. Ele fala assim, perto, onde está o Senhor? É a mesma palavra. É uma palavra de que é como se Deus estivesse sobre nós. Esse perto não quer dizer somente que eu estou perto no sentido de que, olha, eu estou aqui do teu lado. Não está falando isso. Essa palavra comunica muito mais. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições de quem? Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor, porque Ele está, mas eu não vejo, mas Ele está comunicando o seguinte, eu estou perto. Olha o Salmo 145, versículo 18, uma das coisas que eu acho fantástica, Bispo Hernani, na palavra de Deus, porque você sabe quem escreveu a palavra de Deus foi o próprio Deus através de homens, né? Deus iluminou, inspirou, revelou e a Bíblia se fechou, que é o cânon, mas foi através de homens. E Deus não anulou o homem, deixou o homem ser quem ele era para escrever, mas foi ele que iluminou, inspirou e revelou. Agora, o que eu acho sensacional nesse livro é que tem muitos versículos que batem exatamente o número do versículo com outro versículo, como se Deus estivesse dando algum recado. Olha o versículo 18. Tudo isso aqui é escrito em hebraico. Quem depois colocou esses números fomos nós. Deus não colocou número nenhum na Bíblia hebraica. Versículo 18. Como que está escrito? É fantástico isso, né? Perto está o Senhor. Perto de quem? De todos os que o invocam. Meu irmão, vou parar o versículo aqui. Quando você fala assim, Senhor, Ele quer que você saiba que Ele está perto. Como é que Ele quer que você veja Ele perto de você? Olha, eu estou perto de vocês, não estou perto de vocês? Não é assim que Deus quer que você enxergue. Ele quer que você enxergue como uma galinha que está protegendo os seus pintainhos. Nós vamos crescer nesse entendimento. Porque a palavra perto, no hebraico, não está falando de distância. Olha que coisa. Uau. A palavra perto no hebraico, se você tiver a oportunidade de estudar isso, você vai ver que a palavra perto está o Senhor, tanto nos Salmos, lá da galinha que protege, não está falando de alguém, eu estou perto de vocês. Não é isso que Deus está comunicando. A palavra perto está comunicando um Deus de aliança. É um Deus de relacionamento familiar. Eu vou te explicar isso melhor. Por exemplo, a Cristiane, minha filha,
Casou. Está bem casada, com meu filho, meu genro, graças a Deus, casou. Mas, de repente, ela está lá na casa dela, não está perto de mim, está lá na casa dela. E ela está passando um perrengue lá. Está numa dificuldade. Mas nessa dificuldade, ela sabe que o pai dela está perto. Ué, mas eu não estou perto. Mas ela sabe que eu estou? Como assim que eu estou perto e não estou perto? Porque como eu sou o pai dela, ela sabe que ela pode confiar comigo, pode confiar em mim. E mesmo que eu não esteja do lado dela, ela sabe que eu estou. Estão entendendo o que Deus quer nos comunicar? Você está entendendo que Deus está querendo comunicar para você que você é um filho e que Ele está perto de você e Ele quer que você entenda que Ele tem uma aliança com você? Agora vamos terminar de ler o Salmo 145, que diz assim: perto está o Senhor de todos que o invocam, de todos os que o invocam, o quê? De verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os abandona. Deixa ver o que vai acontecer. Fica esperando dar errado. É isso que está escrito? Então eu vou ler de novo. Ele atende-lhes o clamor e os salva. O versículo 20. O Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Quando você lê lá em Filipenses, abre lá, Filipenses capítulo 4, o apóstolo Paulo, ele fala assim, ó, é um versículo que todo mundo conhece, né? Seja a vossa moderação conhecida. Filipenses 4, versículo 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E aí ele diz o quê? Ele é um judeu. Você acha que ele entende essa palavra como? Um Deus que só está nos céus ali e olhando para nós? Ou um Deus que está nos cobrindo com as suas asas e nos protege? Então você precisa entender isso, sobre essa questão de guerra espiritual. Satanás está sobre a terra, demônios estão agindo contra a nossa casa, é toda hora uma situação difícil que aparece diante das nossas vidas. O justo vai passar por aflições, e nós acabamos de ler nos Salmos. Nós teremos situações difíceis, mas o Senhor está perto da gente. O Senhor é aquele que nos livra. Não existe ninguém maior do que o nosso Deus. O que está faltando é a gente invocar Ele, porque Ele está perto. O que está faltando é nós falarmos para o Senhor: Senhor, olha o ataque que está sobre minha vida, e já que o Senhor está perto, você pode enfrentar. Tem um gigante que vem aqui na nossa igreja, vocês já viram no domingo? É o Carlinhos. Já viram o Carlinhos? Carlinhos é um homem desse tamanho, está lá do chão, é desse tamanho, mas forte, bruto. O homem é bruto, gigante. Eu estou com 63, ele está com quase 70 anos. O homem é grande, forte. Aí um dia o Tutu, cadê o Tutu? Eu falei para o Tutu, eles estavam lá na porta, o Carlinhos estava perto de mim, eu falei assim: mexe comigo agora. Aí eu viro o Jamanta, né? Fica todo mundo olhando para ele assim. É essa sensação, gente, que nós temos que ter diante de demônios. Os demônios são mais fortes do que nós, mas ninguém é maior do que daquele que está em nós. E o Senhor está muito perto de nós. Ele quer que você entenda que Ele está perto. Agora, vamos avançar um pouquinho para entender. Vamos lá. Perto está o Senhor, mas Ele está perto e Ele diz que Ele me cobre com as suas asas, com as suas penas, amém? Isso forma um esconderijo. A segunda coisa que Ele quer comunicar é que o Senhor me protege ao ponto de me guardar desse passarinheiro, destas pestes, como se Deus me protegesse. Porque Ele acaba de falar no versículo 3 de um ataque sobre os rebanhos, e agora Ele está falando assim: eu protejo vocês. É como se Deus estivesse comunicando para nós que nós estaremos escondidos
Por isso que fala de esconderijo. Aquele que está no esconderijo do Altíssimo. Satanás não tem esconderijo. Abra, por favor, em Apocalipse capítulo 18. A grande meretriz, a prostituta, aquela que um dia vai ser envergonhada e vai cair por terra. Abre lá, por favor. Satanás, a grande meretriz. Apocalipse capítulo 18, versículo 2. O que está escrito? Então a voz, né? A voz está dizendo nos céus, lá no Apocalipse está dizendo a voz no céu, caiu, né? A grande Babilônia, versículo 2, então exclamou com o potente voz dizendo, caiu, a grande Babilônia que se tornou morada de demônios, covil de toda espécie de espírito imundo, e o quê? Agora olha só, olha o que está escrito, espírito imundo e esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Só que essa palavra esconderijo não está falando de alguma coisa que está escondida, mas está falando de alguém que está preso. Satanás não consegue esconder nada. Deus deixa aberto o que ele está fazendo. O único que consegue proteger ao ponto de esconder é Deus. Deus tem poder para nos esconder. Por isso, quando eu volto na palavra de Deus, eu olho lá no Salmo 91, o que fala no Salmo 91? Que eu estou no esconderijo do Altíssimo. O Salmo 61, versículo 4, diz assim, assista eu no teu tabernáculo para sempre, no esconderijo das tuas asas eu me abrigo. Salmo 61, 4. É como se Deus estivesse falando o seguinte, eu estou perto e eu te escondo. Olha, irmãos, se Deus não tivesse nos escondido em alguns momentos da nossa existência, Satanás já teria nos destruído. Mas muita coisa que o diabo já tentou contra a tua vida e contra a minha vida não prosperou, sabe por quê? Porque aquilo que ele tentou fazer contra a nossa vida, Deus nos escondeu, guardou e falou, ninguém vai chegar até ele. Eu preciso ter esse entendimento diante das guerras que eu travo nessa terra. Eu tenho autoridade no Senhor para colocar por terra esses demônios que estão tentando destruir minha família, destruir meu casamento, destruir minhas finanças, porque Satanás só sabe roubar, matar e destruir. Eu sei que tem alguns teólogos que já viraram anjo, né? Fica na internet dizendo, eu vi um cara falando de uns rios agora, né? São sempre tradicionais, tradicional não entende nada de demônio, eles ficam falando, porque João 10:10 não está falando de demônio, está falando dos pastores que não são pastores. Tá bom, obrigado. Mas existe o entendimento que o diabo só sabe roubar, matar e destruir. Então, se eu não quero usar João 10:10, eu não uso. Mas Satanás só sabe roubar, matar e destruir. Diante desse espírito imundo que só sabe roubar, matar e destruir, eu tenho um Deus que me protege, que Ele está perto de mim e Ele me guarda. E eu preciso me levantar como este homem, uma mulher de Deus, e falar, não vai tocar no meu neto, até soltar. Não vai mexer no meu casamento, até a coisa se resolver. Não vai destruir minha vida, até que aquilo acabe. Porque o teu Deus está do teu lado. Não adianta nós ficarmos só reclamando ou chorando pelas dificuldades. O justo vai passar por aflições. Nós temos que entender que o nosso Deus está do nosso lado. Para quê? Para nos guardar, para impedir o avanço de Satanás sobre a nossa vida, para fazê-lo retroceder, para dar ordens a demônios. A igreja muitas vezes está querendo dar ordens para Deus. A igreja muitas vezes está querendo falar para Deus o que é que Deus tem que fazer. E diante de Deus nós temos que falar para Ele, seja feita a tua vontade, assim na terra como ela é no céu. Agora, diante dos demônios, eu dou ordens, porque o meu Deus está do meu lado. Ele me comunica isso. Você não está sozinha.
Você não está sozinho. Por isso que ele diz, nós ainda vamos ver, cair 1.000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Porque ele não é um Deus que está distante. Quando Jesus estava para se manifestar à terra, o anjo disse assim para Maria, e o seu nome será Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Deus que está conosco. Jesus não veio para habitar em paredes, ele veio para habitar dentro de nós. Quer algo mais próximo do que isso? Mas tem uma terceira coisa que eu queria que você entendesse, que Deus tenta nos comunicar aqui, antes de falar da verdade. Vamos pensar numa galinha, tá bom? Você pensa num pardal, o pardal é muito pequenininho, né? Aí os filhotinhos são menores ainda. Vamos pensar numa galinha, porque pelo menos dá para ver os pintinhos. Tudo bem. Você está vendo a asa da galinha protegendo os pintinhos, certo? Já viu essa cena, né? Então ela está pertinho, certo? Segunda coisa que a gente sabe, ela esconde os pintinhos embaixo das suas asas, certo? Mas qual outra coisa que a gente pode ver que o Senhor quer nos comunicar? Eu estava perguntando isso para o Espírito Santo. E quando eu estava perguntando, é como se o Espírito Santo me comunicasse assim: eu quero que vocês tenham a experiência de sentir a minha presença, não somente de saber que ela está. O ministério de Jesus sobre a terra foi nos levar a entender sobre intimidade. Não foi sobre religiosidade. O ministério de Jesus sobre a terra foi ensinar o homem a entender a questão de estar perto, de relacionamento. Eu não posso somente ter um conceito teológico que Deus está perto e saber que Ele me esconde, mas eu preciso sentir essa presença. Eu preciso me relacionar com Deus ao ponto de sentir que Ele está realmente sobre mim. E eu me aconchegar nas suas asas e me sentir seguro ali. Não é só saber. Saber que Deus existe, até o diabo sabe, até os demônios sabem, e diz a palavra que eles tremem por saber que Deus existe. Não é uma questão só de saber, mas é a comunicação que Deus quer para nós, é que você se sinta realmente aconchegado, né? Abraçado, protegido por um Deus que está perto de você. E ele diz mais, ele fala assim: essa minha proteção é uma proteção que é verdade. E aí ele fala que essa verdade, ela é pavês e escudo. Que Deus está comunicando. Na guerra, na época de Israel, não na época romana, mas na época de Israel, uma das formas dos soldados se protegerem era com um determinado escudo. E existiam escudos que eram do tamanho do soldado. E ele fixava aquele escudo no chão, e ele se protegia atrás desse escudo, das setas, das lanças, de tudo aquilo que o inimigo fazia. E de acordo com que o inimigo parava um pouquinho de atacar, eles removiam aquele escudo e avançavam. Esse era o pavês, um escudo que era do tamanho dele. Mas tinha um segundo escudo, um escudo pequenininho. Esse é chamado de escudo. O pavês é esse escudo enorme, que é do tamanho de um homem, que ele é fixo, rígido. E o pequenininho é aquele que vai para a guerra, onde você vai realmente contra o inimigo e já vai para cima dele com aquele escudinho pequenininho. Deus está comunicando o seguinte: quer você ande ou quer você pare, Ele será a tua proteção. E essa proteção é uma verdade. Essa palavra verdade não está dizendo entre verdade e o que é verdadeiro e o que é falso. Aqui está falando de fidelidade. Deus é fiel. E quando Ele fala algo na sua palavra, Ele vai cumprir. Então, quer eu tenha que muitas vezes me segurar diante dos ataques do inimigo,
e me proteger de forma rígida, né? De forma que eu não me mova porque o inimigo está me atacando, ou quer eu caminhe por esse mundo diante desses ataques menores, a proteção sempre será do Senhor. A proteção sempre será do Senhor, não é a minha proteção, não é a minha força, porque é Ele que me protege com as suas asas, é Ele que me esconde, é Ele que quer que eu me sinta aconchegado e protegido pelas suas penas. Eu preciso ter essas sensações, essa impressão, para que eu não fique achando que eu estou sozinho nesse mundo, para não ficar pensando que alguém se esqueceu de mim, que eu fui rejeitado, que eu fui abandonado. O Deus que te salvou nunca te rejeitará, nunca te abandonará, sempre estará perto de você. E a hora que você fala para Deus, Pai, você já tem que saber que Ele está com você, está em cima de você, está te protegendo ali. Quando você aprender isso que o Salmo está falando, você vai começar a enfrentar de forma diferente os problemas. Está entendendo? Porque a hora que você fala assim, Pai, como é que a religiosidade te ensinou sobre Deus? Vamos lá. Como é que a religiosidade te ensinou sobre Deus? Ó, papai do céu está te vendo, se você fizer alguma coisa, papai do céu. Então parece que Deus está muito longe, distante, não é? Inacessível, inatingível. Aí vem o segundo estágio da religiosidade. Para você chegar perto de Deus, você tem que ser santo, já tem que virar arcanjo, tem que virar querubim, serafim, para que Deus possa te responder alguma coisa. É o segundo estágio. Outra mentira. Eu sou filho, Deus me ama. E Ele diz que Ele me protege com as suas penas. Este é o relacionamento que Deus quer que você entenda. Para diante dos ataques de Satanás, você o tenha à sua frente. Porque senão você fica se sentindo sozinho. Senão você fica se sentindo abandonado. Aí você fica sozinho, abandonado, você precisa de ajuda. Quem é que vai te ajudar? O Chapulim? É? O Chapulim é a tua vizinha? Ou é o gerente do banco? Ou o agiota? Quem é o Chapulim da sua vida que vai poder te ajudar? Deus quer que você entenda que é Ele que está com você, e a hora que você não estiver bem, é Ele que vai te ajudar. E a hora que você falar, Senhor, você tem que sentir Ele com você, e você se comunicar com Ele. Quando você entende isso, você não se sente mais sozinho. Isso não quer dizer que você muitas vezes não vai se sentir angustiado, mas você vai ter a mesma experiência que Davi. Eu já tive várias experiências assim, mas você vai ter a mesma experiência que Davi nos Salmos, onde Davi, no deserto, sendo perseguido por Saul, ele pegava uma pedra, colocava no chão e falava, olha, eu estou preocupado. Mas a hora que ele colocava a cabeça na pedra, ele dormia, porque ele sabia que o Senhor estava com ele. Acreditamos que ou Moisés ou Davi que escreveu o Salmo 91. Quem escreveu sabe que o Senhor estava perto dele o tempo inteiro. E Deus quer que você saiba que Ele está perto de você o tempo inteiro. Satanás não pode prevalecer sobre a sua vida. Você tem que entender que o Senhor está com você. O único que é abandonado, as únicas pessoas que são abandonadas é o ímpio, porque ele vive na sua impiedade, e esse o Senhor disse que Ele vai julgar. Já está nas mãos de Satanás, por isso que nós temos que orar pelas pessoas para que elas sejam salvas. Mas nós que somos filhos, nós temos que ter essa certeza de proteção. Você tem que ter a certeza que Ele está com você. E se o inimigo estiver te atacando, você tem que se levantar no nome do Senhor. Você tem que tomar uma posição como um guerreiro, porque a verdade dele é pavês
Um escudo desse tamanho que vai me proteger por completo, ou um escudo menor, que é aquele que eu vou para a batalha e mesmo assim o Senhor vai me guardar, Ele vai me dar destreza, vai me dar habilidade para que eu me defenda, porque Ele vai estar comigo. Fique em pé, vamos orar? Vamos ter um tempo de oração? Eu gostaria de ter um momento agora de oração com vocês. Lá em Mateus, se você puder, mesmo em pé, abrir a palavra de Deus em Mateus 23. Mateus 23. Abre aí, por favor, na sua Bíblia. Achou? Quem achou, diga glória a Deus. Quem não achou, diga misericórdia. Eu tenho, vou esperar. Vai lá. Mateus 23. Versículo 37. Antes de ler o versículo 37, todo o capítulo 23, Jesus está falando com a multidão e fazendo a comparação como os religiosos, os fariseus, os escribas, homens religiosos que ensinavam algo, mas não vivia, falava, mas não vivia. E Jesus começa a falar desses homens, no versículo 14 em diante, ele fala, ai de vocês, versículo 13, ai de vocês, versículo 14, ai de vocês, versículo 15, ai de vocês, e Jesus vai falando isso até o final, de pessoas que só sabem falar de Deus, mas não vivem Deus. Aí no final, diante dos seus discípulos, ele olha, ele está no Monte das Oliveiras, ele olha para Jerusalém. Você tem que enxergar essa cena. Jesus é Deus. Ele dentro do templo, ele é o Deus dentro do templo. Agora ele sai do templo, vai para o Monte das Oliveiras, e ele agora vê Jerusalém do Monte das Oliveiras. E lá no Monte das Oliveiras, olhando para Jerusalém, olhando para o templo estava sem ele. Jesus fala assim, Jerusalém, versículo 37, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes quantas vezes quis eu reunir os teus filhos como a galinha ajunta os seus pintainhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis mais, até que venha a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. Que tristeza. Eles tinham Deus do lado deles, do lado. Não entenderam quem era Deus. Religiosos. O religioso, ele não vive o que ele crê. O religioso, ele murmura, ele coloca culpa nos outros, ele fica procurando culpados. Esse é o religioso. Que triste. E Jesus fala, ai de vocês, que fala, mas não vive. Mas e os que vivem? Os que vivem não estão aqui. Os que vivem estão lá no Salmo 91. Os que vivem estão lá no Salmo 91, onde ele fala assim, eu quero te proteger como a galinha protege os seus filhotinhos. Você quer vir? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você quer vir? Se Jesus falar para você hoje, deixa eu te proteger, você quer ou não quer? Então você precisa entender que Ele está perto, que Ele te esconde, e que Ele quer que você sinta isso. Não tente resolver os seus problemas do teu casamento com a tua força. Invoque o nome do Senhor, repreenda demônios. Repreenda demônios, mande sair
mas a minha enfermidade persiste sobre a minha vida. Você vai continuar repreendendo a enfermidade? Mas minha vida financeira ainda não se estabilizou. Você vai continuar repreendendo espíritos imundos que se levantam contra a tua vida financeira? Mas eu tenho meus medos. Você vai repreender os teus medos, porque perto está o Senhor de você. Mas que triste é aquele que escuta tudo isso e não vive. Tem que escutar o que Jesus fala. Ai de vós, que só sabem escutar e não colocam em prática. Ai de vós. Mas os que escutam. Você não se sente protegido? Eu me sinto protegido. Eu prego para mim, viu, irmãos? Não sei se você sabe, mas eu prego para mim. Porque você não sabe minhas batalhas. Você tem as suas, eu tenho as minhas. Eu prego para mim, eu me sinto protegido. Eu me sinto guardado. Tem horas, às vezes, que eu estou assim, numa situação, eu começo a ficar todo arrepiado, eu falo, é como se alguma coisa estivesse, me envolvendo, aquele campo elétrico. Feche seus olhos, eu queria chamar os pastores aqui para frente, nossa liderança, para a gente poder orar por você, para que se algum demônio está agindo sobre a sua mente, esse demônio saia. Nós temos autoridade, o Senhor está sobre nós, para podermos expulsar demônios, curar enfermos, para mudar a situação que está sobre a sua vida. Não existe mal que perdure. Não existe mal que perdure. Se alguma coisa está durando, isso tem que acabar. As coisas precisam sair, porque o Senhor está conosco. Talvez hoje você esteja vivendo uma situação tão difícil que você precisa ser escondido. Talvez hoje você precisa ser escondido. Você tem um Deus que te protege, te esconde. Feche os seus olhos. Senhor, nós estamos nessa noite na Tua presença e nós entendemos o que o Senhor tenta nos falar por meio da Tua palavra. Quando eu falo, quando o Senhor tenta, não é porque o Senhor não é perfeito, mas é porque o Senhor sabe quem nós somos. E ai de nós, Senhor, que o Senhor nos faça entender cada vez mais da Tua palavra, para que nós não sejamos somente aqueles que falam, mas que nós possamos viver a Tua palavra. Que nós tenhamos a certeza que o Senhor é o Deus que está sobre nós, que nos cobre. Porque nós abrimos a nossa boca e nós podemos falar, bendito é o Senhor Jesus que veio. Bendito é o Senhor que veio sobre nós. Tu és o bendito, Tu és o Deus verdadeiro, Tu és o Cristo. Tu és o Deus da nossa salvação. Tu és o Deus que veio para destruir as trevas. Tu és o Deus que veio para nos libertar das cadeias. O Senhor é o Deus que veio para abençoar a nossa vida, para nos levar para o céu. Tu és o Deus que colocou o nosso nome no livro da vida. Tu és aquele que nos deu uma pedrinha branca que tem o nosso nome. Tu és aquele que é o começo e o fim, e que ninguém se assemelha ao Senhor. E nós estamos debaixo das Tuas asas, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está nos guardando, e que se estamos vivos, se temos avançado, se temos qualquer coisa, é porque o Senhor é aquele que nos protegeu. Nós queremos nessa noite te agradecer pela proteção, te agradecer pelo Teu amor, te agradecer pelo Teu cuidado, te agradecer porque o Senhor é aquele que tem nos protegido de toda obra mortífera, de toda arma de Satanás que tenta destruir a nossa vida, a nossa geração, nossos filhos. O Senhor é aquele que vem nos protegendo. Mas também, Senhor, nós queremos nesta noite, na autoridade de Jesus, sabendo que o Senhor é aquele que nos guarda, e isso é uma verdade, isso é a Tua fidelidade, é pavês e escudo. Senhor, nós queremos declarar que Satanás não prevalecerá sobre as nossas vidas, e eu quero pedir que nessa noite o Senhor destrua todo o poder das trevas, de pombagira sobre os casamentos, de toda Maria Padilha, de toda obra, ó Deus, e toda casta de demônios, ó Deus, que vem, ó Deus, das águas, dos espíritos, Deus imundo, Maria Mulambo, todo e qualquer demônio que tem se levantado para destruir sexualmente os homens, as mulheres, nós repreendemos em nome de Jesus, e pedimos que o Senhor venha com o Teu poder para expulsar esses demônios desse lugar,
das nossas vidas, da nossa família, espíritos imundos de destruição financeira, tudo aquilo que se levanta contra os bens da tua igreja, Senhor, dos teus filhos, carros, bens pessoais, animais, casas, saúde. Ó Deus, nós não queremos gastar o nosso dinheiro com remédios, nós queremos gastar o nosso dinheiro com a nossa família, com a tua obra, glorificando o teu nome. Senhor, vem com o teu poder para destruir as trevas, destruir esses demônios que estão se levantando contra a nossa casa. Faz essa obra agora, Senhor, liberta a tua igreja. Meu irmão, se no meio dessa oração você identificou alguma coisa que a gente precisa orar por você, você vem por a frente que nós vamos orar por você. Espírito de Deus, eu peço que o Senhor rompa toda e qualquer ação de Satanás sobre o casamento, espíritos imundos que vêm para trazer divórcio, que vêm para trazer destruição familiar, disfunção sexual, tudo aquilo que o inimigo tenta trazer para o meio da família, para destruir a família, os relacionamentos, o amor. Nós quebramos espíritos imundos que têm qualquer tipo de legalidade. Nós te ordenamos, saia desse lugar, perto está o Senhor. Olha, Senhor, a aflição dos teus filhos e traz nesta noite a libertação que nós precisamos por meio do teu poder, e que seja quebrada, destruída toda ação desses demônios. Espíritos familiares que vêm da primeira geração, da segunda geração, da terceira geração, nós te repreendemos e te ordenamos, saia da nossa geração, saia do meio dos nossos filhos, saia do meio da nossa casa, dos nossos netos, saia com toda doença, tudo aquilo que você trouxe para destruir, nós te repreendemos em nome de Jesus. Senhor, guarda-nos, ó Deus, com a tua paz, Senhor. Guarda-nos, ó Deus, protege-nos com os teus escudos, ó Deus. Protege-nos de toda arma forjada que Satanás tem levantado contra nós. Você que não vai vir para frente, ore por alguém da sua casa. Ore para Deus agora, fale: Senhor, em nome de Jesus, manda os teus exércitos agora para libertar minha família. Ora para o Senhor, você está num ambiente ungido, onde as pedras vivas se reuniram, na pedra principal que é Cristo. Fale para o Senhor: Senhor, eu sei que o Senhor está comigo, manda os teus anjos, os teus exércitos agora para minha família, que liberte meu pai, liberte a minha mãe, liberte minha família, o seu cônjuge, seu filho. Pai, faz a obra sobre nós, porque nós cremos que o Senhor é aquele que nos protege, faz-nos sentir a tua presença, Senhor. Ó Espírito de Deus, quebra toda a arma forjada do inimigo, Senhor, toda mentira. Ó Deus, o Senhor é aquele que está perto de nós. Destrói agora, Senhor, aquilo que ele tentou fazer contra os teus filhos. Anula, Senhor, anula, em nome de Jesus. Eu declaro que a doença que estava sobre o seu corpo está cancelada, a dor que estava sobre o seu corpo está anulada, vai sair toda a dor, toda a doença vai sair sobre o teu corpo, porque o Senhor tem para nós a vida abundante, a saúde, porque diz na sua palavra no Salmo 53, em Isaías 53, que Ele levou sobre o madeiro as nossas enfermidades. Então, Senhor, nós tomamos posse do que o Senhor tem para nós. Saia, 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 se Deus está te dando alguma palavra de sabedoria, sabe o que é a palavra de sabedoria? Você está recebendo uma palavra para liberar para a tua família. Libera essa palavra sobre a tua família. Libera a palavra de conhecimento, libera a palavra de sabedoria. Libera: Senhor, a minha casa vai te servir. Senhor, o meu marido, minha esposa vai ser curada. A palavra que Deus está colocando sobre o teu coração, libera nesse momento. Senhor, faz prosperar as palavras que estão na nossa boca, aquelas que o Senhor traz sobre nós.
Shekandaralaba Shereleba Suryakandaralaba Shayas. Rokoloba Shereleba Suryandaralaba Shayas. Pai, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas e pedimos que o Senhor, no Teu amor, na Tua graça, igreja, receba do Senhor esse entendimento, que essa palavra dessa noite prospere sobre o teu coração, e que o Espírito fale com você. Perto está o Senhor, perto está o Senhor daqueles que o buscam, perto está o Senhor daqueles que o amam, perto está o Senhor daqueles que o invocam, perto está o Senhor daqueles que precisam, daqueles que estão angustiados, daqueles que precisam de um socorro. Perto está o Senhor daqueles que o temem. Perto está o Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado por esta noite. Espírito de Deus. Choreba, chacandaralaba, charalabas. Rokoloba, suriandareleba, charalabalabas. Leba, suriandarele, xerequereleba, charalamayas. Ó Senhor, nós queremos dar toda a honra e toda a glória ao Teu nome. O Senhor é aquele que nos guarda. O Senhor é aquele que nos protege. Se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia a sentinela. É o Senhor que nos guarda. O Senhor que é a nossa proteção. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós confiamos em Ti, Senhor. Confiamos os nossos filhos a Ti. Confiamos os nossos netos a Ti. Confiamos a nossa família, os nossos pais a Ti. Confiamos a nossa vida a Ti. Confiamos em Ti, Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado pelo Teu Espírito Santo entre nós. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, Senhor, pela Tua verdade. Te adoramos, Senhor. Viemos aqui para Te adorar e saímos daqui felizes pela Tua palavra, Senhor. Estamos mais fortes, Senhor, mais seguros. Ajuda-nos a caminharmos assim, de forma que o Senhor se agrade do nosso coração. Abençoa, Senhor, os Teus filhos agora na volta para suas casas. E que nesta noite, nós como Teus filhos possamos sentir, Senhor, a Tua proteção sobre a nossa vida. Ó Pai, muito obrigado por esta noite. Obrigado pela Tua graça, pelo Teu amor. Espírito Santo, nós Te adoramos pelo Teu mover sobre nossas vidas. Guarda-nos, ó Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre você, meu irmão. E que Ele te abençoe. E que você o experimente, que você se sinta guardado e protegido por Ele. E a Jesus, através da sua vida, através do seu amor, seja toda a honra e toda a glória a Ele, pelos séculos dos séculos. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Aplauda o Senhor Jesus.